Renan. Nós vamos discutir hoje colicistite aguda e colangite aguda. O nosso trabalho foi feito com base no artigo da UpToDate. Bom, a colicistite aguda é uma doença comum no serviço de emergência em todo o mundo. Na maioria dos casos, ela é causada pela inflamação da parede da vesícula secundária à impactação de um cálculo no ducto cístico, que leva à sua obstrução. É importante lembrarmos os fatores de risco para a formação desses cálculos, que são obesidade, diabetes mellitus, estrogênio, gravidez, doença política e cirrose. A relação mulher versus homem é 4:1 na idade reprodutiva e vai se igualando com o envelhecimento. Então, para ficar mais fácil, a gente tem que lembrar dos 4 Fs. Female, sexo feminino, family, multípara, fat, obesidade e forne, maior de 40 anos. A etiologia, que é outra coisa muito importante da gente, o principal fator etiológico é a Escherichia coli com 81%. Depois nós temos Enterococcus, Klebsiella e por último o Enterobacter com 9%. Com relação ao quadro clínico, a colicistite consiste basicamente em dor no quadrante superior direito do abdômen, febre e leucocitose. O diagnóstico é feito através da clínica, exames laboratoriais e de imagem. Com relação aos exames laboratoriais, no hemograma nós vamos ter leucocitose, podemos ter ou não desvio à esquerda. Enzimas pancreáticas. A amilase pode estar aumentada, mas ela é muito inespecífica. Posso ter também aumento de TGO, TGP, aumento de fosfatase alcalina, gama-GT e aumento de bilirrubina direta. Os exames de imagem, nós temos ultrassom de abdômen, cintilografia hepatobiliar, tomografia de abdômen e colangio-ressonância. O exame de primeira escolha vai ser sempre o ultrassom de abdômen. Ele vai estabelecer o diagnóstico na presença dos seguintes achados: presença de colilitíase, que vão ser imagens hiperecogênicas, espessamento ou edema da parede da vesícula maior que 3 milímetros, distensão da vesícula biliar, dilatação do ducto biliar intra e extrahepático e o sinal de Murphy ultrassonográfico. Como nós podemos ver nessas imagens, aqui nessa primeira a gente tem uma vesícula normal, na segunda a gente tem uma colicistite aguda. A parede está espessada, nessa imagem eu tenho lama biliar, mas eu posso ver também a presença do cálculo. E esses são os critérios diagnósticos de Tóquio. Então a gente vai avaliar sinais de inflamação local, Murphy, dor ou massa hipocôndrio direito, sinais de inflamação sistêmica, febre, PCR aumentada ou leucocitose e achados de imagem, que são imagens características de colicistite aguda. O diagnóstico provável eu vou ter um item A e um item B. O diagnóstico definitivo eu vou ter um item A mais um item B e tem um terceiro. A classificação, ela também vai seguir pelos critérios de Tóquio. No grau 1, eu vou ter uma colicistite aguda em paciente saudável, não tem nenhuma disfunção orgânica e com leves alterações inflamatórias, fazendo com que a colicistectomia seja segura. No grau 2, que é moderado, eu vou ter um dos seguintes itens: 1. Elevação de leucócitos maior que 18.000. 2. Massa palpável no hipocôndrio direito. 3. Duração dos sintomas por mais de 72 horas ou outros sítios de inflamação. Já o grau 3, severo, eu também vou ter um dos seguintes itens: disfunção cardiovascular, neurológica, respiratória, renal, hepática ou disfunção hematológica. Então, pacientes que foram diagnosticados com colicistite aguda, eles devem ser internados e receber suporte terapêutico, como hidratação, analgesia, correção de eletrólitos e antibiótico terapia profilática, que nós vamos abordar mais para frente. Mas a base do tratamento da colicistite aguda calculosa é a colicistectomia. A taxa de empiema e de abscesso da vesícula biliar são geralmente baixas, mas os pacientes podem desenvolver sepse por gram-negativos. Então tem que ser administrado antibiótico de forma profilática, abordando gram-negativo e os anaeróbios. A duração da antibiótico terapia é geralmente adaptada à situação clínica do paciente. Para pacientes submetidos à colicistectomia por colicistite não complicada, a gente vai descontinuar o antibiótico no dia seguinte da cirurgia. Então as opções que nós temos são mais viáveis: ceftriaxone ou ceftaxima, mais metronidazol, ou ciclofloxacino
ou levofloxacino mais metronidazol. Como já disse, a colicistectomia ela é a base do tratamento. Então, se eu tenho um paciente asa 1 e asa 2, o tratamento é colicistectomia precoce, de preferência por via laparoscópica. O momento da colicistectomia ele tem sido intensamente investigado e foi definido como precoce aquela realizada dentro de 3, 7 ou 10 dias do início dos sintomas. E a colicistectomia tardia com 7, 45 até 6 semanas após o diagnóstico inicial. Já os pacientes que são classificados como asa 3, 4 ou 5, o tratamento deve ser clínico e deve-se programar uma provável colicistectomia futura. Caso o tratamento clínico falhe nesses pacientes de alto risco, em 1 a 3 dias, pode-se optar por realizar drenagem na vesícula biliar, como uma ponte até a realização da cirurgia definitiva. Então nós temos a colicistostomia percutânea, que ela é indicada quando existe contraindicação à anestesia geral, em colicistite grave, apresentação tardia, mais 72 horas, após o início dos sintomas, ou quando há falha terapêutica, como eu já falei. Só que não existem evidências suficientes que apoiem o seu uso como terapia definitiva. Nós temos também a drenagem endoscópica transpapular ou a transmural. A transpapular, ela através de técnicas e equipamentos de CPRE, é colocado um catéter de drenagem na vesícula através do ducto cístico. A outra extremidade do catéter ela é expelida pelo nariz ou deixada para drenar internamente no duodeno, só que existe também risco de perfuração e de sangramento. Já a drenagem endoscópica transmural, ela vai utilizar uma orientação por ultrassonografia endoscópica para acessar a vesícula biliar, com punção de agulha seguida de dilatação e colocação de stent, mas também existe risco de aderência. Bom, e quais os casos nós vamos indicar uma colicistectomia de emergência? Quando tem uma colicistite complicada, como gangrena, necrose, uma perfuração e a colicistite enfisемatosa, ou quando tem uma progressão da doença, febre alta, dor intratável, instabilidade hemodinâmica. Nesses casos eu tenho que fazer uma colicistectomia de emergência. E por fim, temos um fluxograma, que ele foi proposto pela UpToDate, que está disponível para vocês. A colangite aguda é uma síndrome clínica que se desenvolve como resultado de estase e infecção da via biliar, podendo apresentar sinais ou sintomas como febre, icterícia e dor abdominal. Nesse vídeo eu vou analisar suas características clínicas, diagnóstico e manejo. A colangite aguda é causada principalmente por uma infecção bacteriana num paciente com obstrução da via biliar, havendo migração de micro-organismos a partir do duodeno ou por disseminação hematogênica da veia portal. Mas essa é uma fonte rara de infecção. Então, o fator predisponente mais importante na patogênese da colangite aguda é a obstrução das vias biliares e a estase. As causas mais comuns de obstrução em pacientes com colangite aguda são cálculos biliares, estenose benigna, tumores malignos, stent e mais raramente por parasitas. Como dito, pode ocorrer translocação bacteriana do sistema portal ou duodeno para a árvore biliar. O esfíncter papilar, ele normalmente forma uma barreira mecânica que é efetiva para o refluxo duodenal e impede o fluxo ascendente de bactérias. Além disso, a ação de descarga contínua da bile e as atividades bacteriostáticas de sais biliares ajuda a manter a bile estéril. A obstrução aumenta a pressão intrabiliar e leva a um aumento da permeabilidade de ductos, permitindo que haja translocação de bactérias e toxinas a partir da circulação portal. A pressão elevada também favorece a migração das bactérias a partir da bile para a circulação sistêmica, o que aumenta o risco de septicemia. Bactérias do duodeno são capazes de entrar no sistema biliar quando o dispositivo de barreira é interrompido, tal como pode ocorrer após procedimentos como a esfincterectomia endoscópica, a cirurgia de colédoco, inserção de stent biliar ou até mesmo a partir de cálculos biliares. Ao analisar a bile, cálculos e stents, observa-se que ocorre o crescimento de bactérias gram-positivas e gram-negativas. As bactérias mais comuns são de origem colônica.
a Escherichia coli é a principal gram-negativa isolada. E gram-positivas, as mais comuns são os enterococos. E vale lembrar que em pacientes imunodeprimidos, especialmente portadores do vírus HIV, vírus e fungos poderão tomar lugar das bactérias como os agentes da infecção. A apresentação clínica clássica da colangite aguda é febre, dor abdominal e icterícia, o que caracteriza a tríade de Charcot, embora apenas de 50% a 75% dos pacientes com colangite aguda tenham todas essas três características. Confusão e hipotensão pode ocorrer em doentes com colangite aguda supurativa, o que caracteriza a pêntade de Reynolds. Apresentações atípicas podem ocorrer em idosos e doentes que recebem glicocorticoides, como a presença de apenas hipotensão, o que pode levar a um atraso no diagnóstico. Bom, com relação aos exames laboratoriais, a gente pode solicitar um hemograma e observar uma leucocitose com predomínio de neutrófilos. Pode haver elevações da fosfatase alcalina, gama-GT na bilirrubina, predominantemente a conjugada. Pode haver um padrão de necrose aguda dos hepatócitos, por vezes com as transaminases aumentadas em mais de 2.000 unidades por litro. E esse padrão ele pode ser indicativo de formação de microabscessos no fígado. Também pode haver aumento de amilase sugestivo de pancreatite associada. Importante lembrar que a hemocultura ela deve ser realizada em todos os pacientes nas quais a colangite é suspeita, para ajudar a direcionar a antibiótico terapia. Também deve ser realizada cultura da bile ou de stents que venham a ser removidos sob CPRE. Os critérios utilizados atualmente para o diagnóstico são os apresentados nas diretrizes de Tóquio de 2018. O diagnóstico ele deve ser suspeito se um paciente possui um dos seguintes: febre e ou calafrios, evidência laboratorial de resposta inflamatória, mais um dos seguintes: icterícia, bioquímica hepática anormal. O diagnóstico deve ser considerado definido se, além de cumprir os critérios para diagnóstico de suspeita, o paciente também tem dilatação das vias biliares em imagens e ou evidência de uma etiologia em exame de imagem, por exemplo, um estreitamento, pedra ou um stent. Em pacientes com testes hepáticos alterados e tríade de Charcot, passamos diretamente para a CPRE, para confirmar o diagnóstico e fornecer a drenagem biliar, uma vez que o procedimento é diagnóstico e terapêutico, tendo um grande valor e repercussão no prognóstico do paciente quando é bem indicado. Nos pacientes com sintomas sugestivos de colangite aguda, mas sem a tríade de Charcot, recomenda-se que seja realizado o ultrassom transabdominal, para procurar dilatação do ducto biliar ou cálculos. Se o ultrassom mostra uma dilatação ductal ou pedras, deve ser seguido imediatamente, dentro de até 24 horas, por CPRE, para realizar uma drenagem biliar. Se a etiologia da obstrução permanece pouco clara após a CPRE, deve-se lançar mão de exames de imagem, como a tomografia ou a colangiorressonância. O ultrassom transabdominal ele pode ser negativo quando apenas pequenas pedras estão presentes nos canais biliares, o que ocorre de 10% a 20% dos casos, ou em uma obstrução aguda, quando o ducto biliar ainda não teve tempo para se dilatar. Se o ultrassom é normal, ou seja, os pacientes com suspeita de colangite aguda, procedemos com a colangiorressonância para procurar pedras no ducto biliar, ou um diagnóstico alternativo que pode não ter sido evidenciado no ultrassom de abdômen. Os pacientes com suspeita de colangite aguda, eles devem ser submetidos no hospital para avaliação e tratamento. O tratamento da colangite aguda, ele inclui todos os seguintes: tratamento da sepse, pois o paciente com colangite aguda, ele pode desenvolver um choque séptico e, portanto, eles requerem que haja uma monitorização frequente para avaliar quanto aos sinais de choque, como hipotensão, oligúria, alteração do estado mental. Se o choque séptico ele desenvolve, além do tratamento que visa a infecção, os pacientes também precisam de cuidado de suporte para corrigir as anomalias, como por exemplo, hipoxemia ou hipotensão.
Nos casos de suspeita de sepse, é fundamental que haja monitorização pelo risco de insuficiência de múltiplos órgãos decorrente da endotoxemia. Bom, deve ser realizada antibiótico terapia empírica por bactérias do cólon, seguidas de uma terapia que seja adaptada, baseada no resultado da cultura do sangue. Não há um consenso quanto ao melhor esquema de antibiótico inicial para colangite. Tipicamente, os pacientes são tratados com antibióticos de amplo espectro, destinados a bactérias do cólon, tendo em conta os padrões de resistência. Independentemente do regime inicial da droga, a terapia ela deve ser modificada de modo a refletir no resultado da cultura, como já dito. Em geral, a antibiótico terapia ela deve ser continuada durante 7 a 10 dias. E os estudos sugerem que a monoterapia de um regime à base de beta-lactâmicos ela pode ser tão eficaz quanto o tratamento com ampicilina e gentamicina, com menos toxicidade. Outra etapa importante do tratamento é o estabelecimento de uma drenagem biliar, por exemplo, via CPRE, com a esfincterectomia endoscópica, com a extração da pedra ou inserção de estente, dependendo da causa da obstrução. Esse é o tratamento de escolha para o estabelecimento da drenagem biliar na colangite aguda, como vocês podem ver nesse vídeo esquemático. No entanto, ocasionalmente, a CPRE não é tecnicamente viável ou não consegue estabelecer uma drenagem biliar. Nesse caso, a drenagem biliar muitas vezes ela pode ser alcançada através da colangiografia transhepática percutânea ou uma descompressão cirúrgica aberta. Bom, sabe-se que de 70% a 80% dos pacientes com colangite aguda vai ter uma resposta ao tratamento conservador com a terapia antibiótica. Se os pacientes respondem à antibiótico terapia, pode-se aguardar a realização da CPRE dentro de 24 até 48 horas. Se a CPRE é adiada e o paciente ele não apresenta uma melhora ao longo das primeiras 24 horas com o tratamento conservador, é necessário realizar uma descompressão biliar de urgência. Pedras no ducto biliar comum podem ser removidas com êxito em 90 a 95% dos pacientes após a esfincterectomia. Pedras maiores que 2 centímetros requerem geralmente uma litotripsia de fragmentação antes da remoção. Os fatores de risco para o desenvolvimento de colangite aguda grave e supurativa em pacientes com coledoclitise incluem a etiologia calculosa, status de fumante ativo, idade acima de 70 anos, presença de pedras dentro da vesícula biliar. A descompressão biliar urgente ela também é indicada para os pacientes com sinais de colangite aguda supurativa, tais como hipotensão, apesar de uma ressuscitação adequada, febre superior a 39 graus, confusão mental, o que é um preditor de mau prognóstico. Bom, sobre as abordagens percutâneas, a colangiografia transhepática percutânea pode ser considerada quando a CPRE não estiver disponível, ou sem sucesso, ou contraindicada. A PTC ela permite uma série de intervenções terapêuticas, incluindo a drenagem da bile infectada, a extração de pedras do trato biliar, dilatação de estenoses biliares benignas ou a colocação de estente através de um estreitamento maligno. Em pacientes com coagulopatias subjacentes que impedem a esfincterectomia, naqueles em que a drenagem é inadequada devido a cálculos grandes ou naqueles que são incapazes de deixar a UTI, a drenagem pode ser alcançada através da inserção de um catéter nasobiliar. Esse procedimento ele permite a descompressão ativa do ducto biliar comum pela aspiração, e ele fornece uma rota para a irrigação do sistema biliar. No entanto, o catéter ele pode se desalojar, principalmente em pacientes idosos ou confusos. A cirurgia de emergência para colangite aguda ela tem sido amplamente substituída pela drenagem biliar conservadora, uma vez que a colangite aguda ela é bem controlada dessa forma. Pacientes com pedras ductais difíceis eles podem sofrer uma exploração cirúrgica do ducto biliar comum para a remoção da pedra. Pacientes com outras doenças também podem apresentar sintomas semelhantes aos da colangite aguda. Deve-se, portanto, sempre considerar alternativas diagnósticas em pacientes que tenham apresentações atípicas e em pacientes que tenham uma imagem abdominal normal. Deve-se, portanto, fazer diagnóstico diferencial com diverticulite aguda, colecistite aguda, apendicite, pancreatite, abscesso hepático,
cisto infectado do colédoco, uma colangite piogênica recorrente, síndrome de Mirise, perfuração intestinal, uma pneumonia do lobo inferior direito com empiema. São esses os diagnósticos diferenciais que devem sempre ser pensados diante de um quadro de colangite, que se apresente com uma imagem abdominal normal ou com apresentações atípicas. Os doentes que desenvolvem colangite aguda devido a cálculos biliares, eles estão em risco de recorrência. Portanto, a colecistectomia é geralmente recomendada. Se a obstrução ocorreu devido a uma estenose benigna, a terapia endoscópica ou reparação cirúrgica pode ser necessária. E obstruções recorrentes é comum em pacientes com estenoses por causas malignas. E nesses casos, o manejo é tipicamente pela colocação de stent. Embora a terapia específica escolhida vai depender da expectativa de vida do paciente e da probabilidade de oclusão. Obrigado.